E não é que o Palmeiras chegou? E não é que a briga pelo título está mais aberta ainda? Faltando uma rodada para o confronto direto, o Palmeiras ultrapassou o Botafogo na tabela do Brasileirão. Agora, o Palmeiras está jogando um grande futebol? O Botafogo está repetindo os erros do ano passado? São os mesmos problemas? É aquela mesma virada de fio? Não sei, vamos falar disso. Antes você vai dar o like, vai se inscrever nesse aqui e em todos os canais da TNT Esportes para não perder nossas lives, nossos vídeos todos os dias e deixar o sininho da notificação ativado. Tá legal? O Palmeiras ontem ganhou jogando mal do Atlético Goianiense. E aí você vai dizer, Jorge, mas time campeão também tem que ganhar quando joga mal. É verdade. Ninguém joga bem 38 rodadas, é impossível você passar por um campeonato de pontos corridos sem oscilar, sem ter um dia difícil, uma jornada ruim, uma noite complicada. Agora, a quantidade de pontos que você soma quando isso acontece é determinante para uma equipe ser campeã ou conseguir um objetivo grande na temporada. E o Palmeiras é um time que sabe fazer isso. Nessa era Abel Ferreira, poucas equipes conseguem fazer na quantidade que o Palmeiras faz. Arrancar vitórias em dias em que as coisas não estão dando certo. Eu acho que diz muito sobre a mentalidade vencedora, o espírito competitivo que está lá dentro desse clube. Tem torcedor que não gosta muito quando isso quando é destacado, quando é abordado. Mas eu acho que é um fato, né? Ninguém compete no nível do Palmeiras no futebol brasileiro. E tem um ponto aí sobre isso. É uma virtude, é para se comemorar, ainda mais no momento em que o time assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas quando você ganha pontualmente jogando mal, beleza. Quando isso é uma constante, tem um sinal amarelo, um sinal de preocupação, porque óbvio que se você tiver uma sequência de muitos jogos abaixo, a tua chance de vencer ela vai diminuindo. E se a gente pegar esses dois últimos jogos do Palmeiras, em termos de produção, foram jogos muito abaixo. Somando os dois jogos, Bahia e Atlético Goianiense, o Palmeiras finalizou no máximo 5 vezes no gol adversário. O Palmeiras foi dominado pelo Bahia em Salvador, teve riscos reais de tomar o segundo gol, o 2-0, quando o jogo estava 1-0 Bahia, e até o 2-1 depois do empate do Veiga. No segundo tempo, o Bahia tem 2 chances muito claras, uma anulada por impedimento e outra num chute que o Thiago chutou por cima. E ontem, o Palmeiras faz o gol aos 20 minutos, numa grande jogada do Estevão, é um cara que desequilibra mesmo no Campeonato Brasileiro. E o Veiga numa fase crescente de novo, né, terminando a temporada muito bem, ele que teve percalços, teve uma temporada bem acidentada em termos de atuação e hoje já está brigando até pela artilharia do campeonato. Depois, o Palmeiras tem 2 chegadas rápidas, o Palmeiras se coloca no seu campo, vamos respirar e vamos tentar esticar para o Rony. Deu certo aos 35, ele vai na linha de fundo, tenta um cruzamento, a bola pega na trave. Depois uma bola em profundidade para o Marcos Rocha que o goleiro pega e acabou. O Palmeiras não teve mais contra-ataques claros, formas de agredir o Atlético Goianiense, e no segundo tempo o jogo se concentrou quase metade do tempo dentro do campo do Palmeiras. Isso é um risco. Agora, também preciso dizer, olhando o copo meio cheio, o Palmeiras correu esses riscos contra o pior time do campeonato, então quando você é um dos líderes e está enfrentando o pior time do campeonato, você pode correr um pouco mais de riscos. O gramado estava super pesado, choveu demais em Goiânia, era o segundo jogo seguido fora de casa. Então tem o desgaste das viagens e do gramado pesado de ontem. Tem o Botafogo na terça-feira para enfrentar no jogo do ano. Então a postura do Palmeiras ela também passa por isso, de uma administração física. Riscos que a comissão técnica calculou que poderiam ser corridos ontem, mas que não poderão ser corridos na próxima terça-feira contra o Botafogo. E individualmente, alguns nomes me chamam a atenção hoje no Palmeiras. Se eu exaltei o Estevão, se exaltei o Veiga, a dupla de zaga se comportou muito bem ontem de novo, o Gomes e o Vitor Reis têm gostado muito do desempenho do Vitor Reis. Richard Rios, bem abaixo. Felipe Anderson, hoje, não contribui. Você põe o Felipe Anderson na direita, que é a dele? Não vai. Felipe Anderson, quando o Estevão volta, vai para a esquerda? Não vai. Até agora não rolou. É um problema. E o Rony lá na frente, se essa bola não chegar, chegou 1 aos 35 do primeiro tempo, como eu relatei aqui. Não adianta. Ele vai correr e não vai produzir nada. Contra o Bahia aconteceu a mesma coisa. Só que uma bola chegou para ele na meia-lua no final do primeiro tempo, ele sofreu a falta do gol do Veiga. Tem que chegar. A mesma coisa pro Flaco Lopes, que até entrou ontem. Não adianta. Se não tiver um cruzamento para a área, se não tiver como esse cara ser acionado para trobar com os zagueiros e tentar o último toque, a finalização, que é a característica dele, não vai fazer sentido. Então esse é um ponto pro jogo de terça. Para terça-feira, o Palmeiras vai ter que jogar mais para ganhar do Botafogo. Claramente.
O que ganhou, o que jogou nos últimos jogos foi suficiente. Mas jogar todas as partidas até o final, as últimas 4 partidas até o fim do campeonato, do jeito que jogou ontem, é ficar muito com as calças na mão, é correr um risco muito alto. E o Palmeiras precisa, principalmente nos jogos do Allianz, ser esse protagonista que não foi nas 2 últimas partidas fora de casa. Agora, mentalmente, o Palmeiras vai muito melhor para terça-feira do que o Botafogo. A pressão tá toda do lado do Botafogo, tá toda jogada para lá. Porque o Botafogo tinha uma vantagem que não existe mais, porque o Botafogo, dentro daquilo que ele se propõe a fazer, ele não vem tendo êxito. O que o Botafogo se propõe a fazer? Dominar a bola, mastigar o adversário, mandar no jogo, finalizar várias vezes. Isso não está acontecendo porque os adversários têm travado o jogo do Botafogo. E é um momento, e é natural que o time que está no topo ele vai ser mais estudado, mais observado, mais analisado, vai ficar mais difícil, todo mundo vai se preparar melhor para enfrentar, e é o momento de você achar alternativas para lidar com isso. A cera é um problema? Ontem de novo o goleiro do Vitória, fez cera, o Lucas Arcanjo, reclamou muito o Arthur Jorge sobre isso na entrevista coletiva. Mas assim, enquanto a regra não mudar, eu acho que o debate está aí para isso, tá? Vamos debater, vai parar o cronômetro, né? Vai usar algum mecanismo, além dos que já estão na regra, mecanismos novos para diminuir a cera, para garantir que a bola role nos 90 minutos, que você tenha realmente um tempo de jogo regulamentar sendo respeitado. Agora, enquanto isso não muda, e as mudanças de regra do futebol, a gente sabe que elas são muito lentas, você precisa se adaptar a isso. Você precisa lidar com essa realidade de pegar equipes que vão enfrentar você na sua casa e que vão picotar o jogo e que não vão querer jogar. Não tem o que fazer. E o Botafogo, dentro daquilo que ele se propõe, ele não tem conseguido êxito. Muitos jogadores tomando decisões ruins, talvez tenha sim um fator mental nisso, de pressão, num momento tão delicado, tão chave do campeonato. Os fantasmas, eles estão aí, eles assombram, mas eu acho que não é essa a grande razão dessa queda, dessa dificuldade que o Botafogo está enfrentando nesse momento. Eu acho que passa por fases de alguns jogadores que hoje não estão rendendo o que rendiam, né? O Igor Jesus, por exemplo, pós-convocações, está vivendo um momento muito ruim. Tem feito jogos muito abaixo com a camisa do Botafogo. Alguns jogadores que ganham oportunidades do Arthur Jorge, por exemplo, Tietê. O que justifica? Tiquinho Soares, há 15 meses o Tiquinho não joga. Vitinho, que é titular da lateral direita, mal desde que chegou ao Botafogo. Mal todos os jogos, uma regularidade impressionante. Por que não o Ponte? Por que o Alan perdeu tanto espaço do time? Por que o Romero não tem entrado mais? Tem jogadores que parece que somem com o Arthur Jorge, desaparecem do time e não ganham mais chances. E o próprio treinador do Botafogo tem tomado decisões ruins também de funcionamento, de função atribuída a atletas em campo. O Júnior Santos não estar na direita ontem, quando não tinha o Luiz Henrique, e cair afunilando com o Igor Jesus e às vezes até abrindo pelo lado esquerdo, não faz sentido algum. Ao mesmo tempo, ontem, o Arthur Jorge matou o Júnior Santos e matou o desempenho do Savarino no time titular do Botafogo. Então o técnico do Botafogo tem cometido erros. Erros de estratégia, erros de execução. Até agora, quando a galera resolveu travar o Botafogo, o Arthur Jorge não conseguiu encontrar um caminho alternativo e tem um fator emocional que eu acho que existe. Assim como a gente fala da cultura vencedora, da mentalidade, eu acho que institucionalmente o Botafogo tem um peso que o Palmeiras não tem mais. O peso do jejum, o peso da fila, o peso de não conquistar, o peso de bater na trave. Esse peso tá aí de alguma forma. E o Botafogo precisa se livrar disso, se libertar disso. E eu acho que a pressão ela tem que existir nessa semana mais importante do ano, nas 2 maiores decisões do ano, ela tem que existir. Carregar no colo, o torcedor está fazendo. Dizer que o torcedor do Botafogo, o torcedor ontem vaiou o Vitinho, ora, era necessário, talvez para o Arthur Jorge perceber que o Vitinho não poderia voltar para o segundo tempo. É um grito de alerta, é o torcedor dizendo, professor, nós estamos vendo, tá feia a coisa. Dizer que falta apoio, ano passado, quando o Botafogo foi eliminado da Sul-Americana, na semana do Clássico para o Flamengo, a torcida estava 5 horas da manhã no aeroporto carregando o time no colo. Apoio não está faltando. Agora, também não pode faltar pressão, não pode faltar cobrança e todo mundo tem que lidar bem com isso. O Arthur Jorge tem que entender. Vaia. O Arthur Jorge tem que entender. É o momento que o torcedor está preocupado, tem que entender o contexto do clube. Sim, e os jogadores que renderam, ganham o que ganham, têm a estrutura que tem, precisam ser cobrados. Então é uma semana em que todo mundo no Botafogo precisa ser cobrado. Na
na medida certa, evidentemente, mas a cobrança tem que estar no alto, porque quando está na liderança, jogando o melhor futebol do Brasil, com as manchetes mais positivas do mundo, é tudo muito lindo. Na hora em que a coisa aperta, é que tem que aparecer o jogador com poder de decisão, um jogador que precisa corresponder à confiança que foi depositada e ao salário que ganha. É simples. Como em qualquer lugar, como em qualquer empresa. Bateu meta, você tem os bônus, as premiações, os tapinhas no ombro, os reconhecimentos. Não bateu, é pressão. Clube grande é isso. Que o Botafogo entenda o tamanho da pressão que está em cima dele para terça-feira e para sábado e que saiba lidar com isso. Porque grandes jogadores que querem ganhar grandes títulos precisam lidar com grandes momentos de cobrança e de pressão. E aí o Botafogo vai ter a prova de fogo, a maior prova do ano, nessa semana, já começando na terça-feira contra o Palmeiras. Mas hoje, mentalmente, o Palmeiras chega melhor para o jogo. Na bola, o Palmeiras não chega jogando um grande futebol. E isso a gente precisa pontuar em relação à diferença para 2023. Não é que o Botafogo está esfarelando. O Botafogo, em termos de produção, foi um time ano passado no primeiro turno e outro no segundo. Nesse ano, o Botafogo, em termos de filosofia, não mudou nada. O Botafogo continua propondo, rondando, cercando, sendo protagonista e encurralando os adversários. Tá faltando ideia para furar a retranca. Então, essa é a principal diferença. Não vejo o time esfarelando no emocional. Eu vejo que essa carga está aumentando. Mas eu vejo que é uma questão mesmo de modelo. É uma questão de alternativa que precisa ser encontrada pelo Botafogo. É uma solução. É um momento ali crítico que a solução eles precisam encontrar. E o Palmeiras chega claramente mais leve, mas tendo que jogar muito mais do que jogou nos últimos 2 jogos. E nós vamos ter 2 grandes diferenciais técnicos. O Estevão, que rouba a cena pelo Palmeiras, e o Luiz Henrique, que fez muita falta ontem pela expulsão tola depois do jogo lá em Belo Horizonte, que vai ter que chamar a bronca também. E vamos ser justos, tem chamado, inclusive com a camisa da seleção brasileira. Um duelo que é entre Botafogo e Palmeiras, mas esses dois, eles têm a capacidade de fazer um grande jogo, uma grande noite, um grande espetáculo no Allianz Parque, e a gente vai acompanhar. Inclusive, no canal da TNT Esportes, vai rolar o nosso arquibancada, hoje a gente vai trazer a narração completa do jogo, ao vivo, e o prorrogação, que é o pós-jogo, com toda a análise na terça-feira. Já deixo o convite de antemão para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Para você, o título fica com quem? Para você, o Botafogo vai entregar de novo? Vai dar Palmeiras? Ou o Fogão vai se recuperar já a partir da terça? Deixa nos comentários. Like, juízo e tchau.